Você já sentiu sua raiva fugir do controle, destruindo tudo ao seu redor? Já se arrependeu de palavras que nunca deveriam ter sido ditas? No vídeo de hoje você vai conhecer a história real e comovente de um homem que quase perdeu tudo por não conseguir dominar sua fúria. Uma jornada de dor, fé, transformação e redenção à luz da palavra de Deus. Fique com a gente até o final e descubra como a Bíblia revela o caminho para controlar esse sentimento antes que ele destrua sua vida. Essa pode ser a mensagem que vai transformar o seu coração. Em uma pequena cidade do interior, cercada por colinas e lavouras, vivia um homem chamado Caleb. Forte, trabalhador e conhecido por sua honestidade, Caleb carregava uma marca invisível que poucos ousavam confrontar: a sua raiva. Desde jovem, ele era conhecido por explodir diante de qualquer contrariedade. Bastava uma palavra atravessada, um olhar torto ou um atraso mínimo para que sua fúria tomasse conta. No trabalho, apesar de ser eficiente, afastava os colegas com gritos e grosserias. Em casa, sua esposa e filhos andavam em silêncio, temendo o próximo surto. Caleb justificava seus acessos de ira, dizendo que era sangue quente e que homem de verdade não leva desaforo para casa. Mas por dentro, ele sabia que aquilo estava destruindo tudo o que mais amava. Certa manhã de domingo, após um desentendimento agressivo com seu filho mais velho, que ousou discordar de sua opinião sobre um simples jogo de futebol, Caleb viu nos olhos do menino algo que o desestabilizou: medo. Não era respeito, não era obediência. Era medo puro. Aquilo o atingiu como uma pedra no peito. Enquanto o filho se trancava no quarto, Caleb caminhou até a varanda e se sentou em silêncio. Foi então que ouviu, vindo da rua, o som dos sinos da igreja local. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de entrar naquele templo. Algo dentro dele implorava por mudança. Tomado por um impulso inexplicável, ele se levantou e foi. Sentou-se nos fundos, cabisbaixo, tentando não ser notado. O pastor falava com fervor sobre Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. As palavras ecoaram no coração de Caleb como um trovão. Dominar a própria raiva é mais poderoso do que conquistar uma cidade. Aquilo o desconcertou. Ele sempre se orgulhara da sua força, da sua capacidade de trabalho, de enfrentar qualquer situação com bravura, mas nunca havia considerado que o verdadeiro homem forte era aquele que vencia a si mesmo. O pastor continuava, explicando que a ira é como um fogo. Quando alimentado, consome tudo ao redor. Ele contou a história de Moisés, um homem escolhido por Deus, mas que perdeu a entrada na terra prometida por causa de sua raiva. Caleb sentiu-se como Moisés, perto de tantas bênçãos, mas sempre tropeçando no mesmo erro. Aquela noite foi a primeira de muitas em que Caleb passou em oração. Começou a ler a Bíblia todos os dias, buscando passagens sobre autocontrole, paciência e domínio próprio. Descobriu que o apóstolo Paulo falava sobre isso em Gálatas 5:22-23, onde citava o domínio próprio como um dos frutos do Espírito. Percebeu que o problema da raiva não era apenas emocional, mas espiritual. Era uma batalha interna entre a carne e o espírito. Ele começou a entender que sua raiva era muitas vezes fruto do orgulho ferido, da sensação de perda de controle, da necessidade de ter sempre razão, e que o verdadeiro homem, à luz de Deus, não é o que impõe sua vontade com gritos, mas o que conduz sua casa com mansidão. Mas a transformação não foi instantânea. Caleb falhou diversas vezes, teve recaídas, se irritou com bobagens, gritou antes de pensar. Mas diferentemente do passado, agora havia arrependimento. Ele pedia perdão, abraçava seus filhos, chorava diante de sua esposa. E isso, aos poucos, foi curando as feridas que anos de fúria haviam causado. Ele buscou ajuda, conversou com o pastor, participou de grupos de homens cristãos que lutavam contra os mesmos impulsos. Em cada reunião, ouvia histórias parecidas com a sua e percebia que não estava sozinho. A raiva era uma prisão para muitos, mas a chave estava na palavra e na comunhão com Deus. Nos dias atuais, em meio a uma sociedade cada vez mais acelerada, onde o ego é exaltado e o perdão é visto como fraqueza,
Caleb entendeu que sua missão era testemunhar. Começou a gravar pequenos vídeos com reflexões bíblicas sobre o domínio da raiva. Contou sua história em cultos e encontros de casais. Homens que antes se escondiam atrás de máscaras de dureza começaram a procurá-lo. Alguns choravam ao dizer que também haviam ferido seus filhos com palavras duras. Outros confessavam que destruíram seus casamentos por causa da explosividade. Caleb os abraçava e repetia: o primeiro passo é reconhecer que não somos fortes sozinhos, mas com Cristo, até a tempestade dentro de nós se acalma. A vida de Caleb se transformou. Seu lar, antes silencioso e tenso, agora era cheio de risadas e conversas. Seus filhos voltaram a confiar nele. Sua esposa, antes temerosa, agora era sua parceira de oração. Ele não se tornara um homem perfeito, mas um homem consciente de sua fraqueza e dependente da graça. A ira que antes o dominava, agora era controlada pela presença constante do Espírito Santo. E assim, ele aprendeu que o maior legado que um homem pode deixar não é a força dos seus braços, mas a paz que reina em seu coração. Se você também luta contra a raiva, saiba que há esperança. A Bíblia é um manual de cura, e Deus está pronto para transformar aquilo que hoje parece impossível de mudar. Não espere perder tudo para buscar ajuda. Não alimente o fogo da ira com orgulho ou negação. Lembre-se de Tiago 1:19-20. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça que você busca para sua casa, sua família e sua vida começa com o domínio de si mesmo. E esse domínio só é possível quando nos rendemos àquele que é manso e humilde de coração.